O Senhor continua falando conosco, nos ensinando, nos abençoando, nos ajudando, que nós queremos ouvir a voz do Senhor, entender, aprender, praticar, ensinar. Me usa do jeito que o Senhor achar melhor me usar. Oro pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Diga amém. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam os seus discípulos, uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão. Os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se, começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Graças a Deus. Irmãos, o texto é um texto clássico. É uma das histórias clássicas da Bíblia. Principalmente no que diz respeito ao Novo Testamento. Conta a história de uma mulher. Como era o nome dessa mulher? Não sabemos. Quando fala Naim, Naim era o nome da cidade. Às vezes é feita confusão. Já ouvi pregador fazendo confusão, dizendo que a viúva se chamava Naim. Não, a cidade se chamava Naim. A viúva, nós não sabemos o nome. Essa mulher, essa viúva, ela está indo em direção à saída da cidade para sepultar o filho. Ela teve a morte do filho. Quantos anos tinha o filho, pastor? Também não sabemos dizer ao certo. O texto bíblico não apresenta a idade do menino. Qual era o nome do menino, pastor? Também não fala o nome do menino. Então, se eu quiser falar algo aqui, afirmar o nome da mulher, eu vou falar por conta própria, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é melhor não inventar história. O nome do menino não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não vamos inventar história. A idade do menino também não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não vamos inventar história. O fato é, e isso está na Bíblia, que essa mulher, ela há algum tempo atrás havia enterrado o marido. O marido já havia morrido. E tendo o marido dessa mulher morrido, ela já havia feito um funeral, feito um enterro, participado de um funeral. Ela já havia vivido esse momento impactante, marcante na vida de uma pessoa. Ela já havia sofrido esse trauma emocional, esse desgaste físico, porque um velório, um sepultamento, a morte de uma pessoa é algo que é cansativo das mais variadas ordens. Ele traz um desgaste. Ela já havia sofrido esse desgaste. Esse caminho ela já conhecia. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas nós podemos pensar que enquanto ela fazia aquele trajeto junto com
o grupo de pessoas em direção ao cemitério, talvez passasse na cabeça dela um filme, talvez, tudo talvez. Estou com você no campo da imaginação. Talvez, porque não sabemos, não temos informação, a criança ainda fosse pequena, talvez a criança ainda estivesse no ventre dela, talvez já fosse um rapaz já com uma idade que ele pudesse até mesmo ter presenciado a situação. E enquanto ela ia até o cemitério, passava na cabeça dela, nossa, lembrando de tudo que já havia acontecido. Junto dela, uma multidão a acompanhava. Do lado de lá da cidade, né, vinha Jesus. E Jesus vinha ao encontro da cidade. Enquanto aquela mulher estava saindo da cidade, Jesus estava chegando na cidade. De semelhança à multidão, tinha um grupo grande de pessoas que acompanhava a mulher, tinha um grupo grande que acompanhava Jesus. Na multidão, a semelhança na multidão é o comportamento das pessoas. Porque em todo ajuntamento de pessoas, geralmente, tem 3 grupos distintos. Um grupo é aquele grupo crítico, que só reclama, que nada está bom, que nada agrada, que nada satisfaz, que nada consegue preencher o coração da pessoa. Vou usar a parede da igreja como um exemplo, que se a parede é preta, mas por que a igreja é com a parede preta? Se a parede da igreja é verde, mas por que a parede da igreja é verde? Se a parede é vermelha, mas por que a parede da igreja é vermelha? Se a parede é azul, mas por que a parede da igreja é azul? É aquele tipo de gente que nada está bom. Não vai agradar. Você não vai satisfazer essa pessoa. Essa pessoa, ela é uma pessoa crítica, quanto mais. Mas não é aquele crítico, porque tem uma frase que é muito usada, que diz assim, uma crítica construtiva. Nada, a crítica construtiva, essa frase foi inventada para esconder a pessoa que está acostumada a reclamar de tudo. A pessoa, ela está acostumada a reclamar. Então, como ela está acostumada a reclamar, ela fala, é uma crítica construtiva. Não é que a pessoa está incomodada com alguma situação. Nos grupos de pessoas, geralmente é assim. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, você sabe como que é família. Tem aquelas pessoas que, por mais que você faça, nunca estará bom. Eles nunca estarão satisfeitos. Alguma coisa sempre estará ruim. Alguma coisa sempre precisará ser revista. Dentro de qualquer família tem pessoas assim. Você vai na empresa é a mesma história. Você trabalha com um grupo de pessoas, dentro da empresa tem aquela pessoa que nada está bom, que nada está legal, que nada atende, que nada satisfaz. A pessoa está sempre reclamando, ela está predisposta a reclamar. Existem patrões que estão sempre predispostos a reclamar. Por mais que o funcionário, o colaborador faça, o patrão está disposto a reclamar. Não há o que chegue, não há o que agrade, não há o que satisfaça. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa predisposta a reclamar. Dentro de igreja é a mesma coisa. Sempre tem aquela pessoa que é predisposta a reclamar. É grupo de pessoas. Onde tem grupo de pessoas, a pessoa vai reclamar.
Ela vai reclamar do pastor, ou ela vai reclamar do músico, ou ela vai reclamar do diácono, ou ela vai reclamar do irmão, ou ela vai reclamar da denominação, ou ela vai reclamar. Sempre tem aquela pessoa que ela consegue apenas e tão somente reclamar, criticar. É um grupo de pessoas. Então acompanhava uma multidão. A multidão acompanhava Jesus, um outro grupo de pessoas acompanhava a mulher. No meio da multidão, além dos críticos, tem os curiosos. Os curiosos são aqueles que eles não estão acostumados a reclamar. Eles não são acostumados a ficar dando trabalho. Eles só querem saber. Mas por quê? Mas quem falou? Mas por que falou? Quando falou? O que falou? Foi assim que falou? Ele é curioso. É curioso. Igual aquele vizinho, né? Sabe aquele vizinho que quando tem um barulho na rua, ele vai direto na janela da sala, ele dá uma puxadinha na cortina, ele dá uma espiada para ver o que está acontecendo lá na rua. Você não é assim, eu sei, mas você deve de ter vizinho assim, que é curioso. Ele não pode ouvir um barulho na casa do lado que ele fica, pera lá, baixinho. Aí ele chega mais perto assim, para ver se ele consegue ouvir o que está acontecendo. É o curioso. Ele não vai ajudar, ele não vai fazer, ele não vai trazer dificuldade. Ele só é curioso mesmo. Tem curioso no trabalho, tem curioso na família, tem curioso na igreja, tem curioso. Onde a gente vai, tem gente curiosa. Ao mesmo passo que tem curioso e que tem crítico, tem os que procuram, que dependem, que esperam, que buscam alguma coisa. Então a pessoa ela está lá no trabalho, mas ela está no trabalho assim, ó, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou trabalhando porque eu estou querendo fazer isso, aquilo outro na minha casa, eu estou querendo comprar um carro, estou querendo comprar uma moto, estou querendo pagar os estudos do meu filho, pagar os estudos da minha filha, eu estou planejando fazer algo, fazer uma viagem, e a empresa tem sido importante na minha vida, então é importante eu estar trabalhando, valorizo a oportunidade do trabalho, eu guardo dinheiro, eu me organizo tal, porque ele sabe que é importante ele estar ali naquele lugar, e a igreja, a empresa tem sido uma ferramenta importante na vida daquela pessoa, e ela consegue valorizar aquele momento sabendo, opa, pera lá, é uma oportunidade que eu estou tendo, que pode me abrir portas, que pode me abrir caminhos. Tem aquela pessoa que está conosco no dia a dia, na nossa família, no nosso grupo de amigos, na igreja, que ela olha e fala assim, é uma oportunidade, eu estou aí, através desse ajuntamento, através desse grupo de pessoas, alguma coisa legal pode acontecer na minha vida, na minha família. Ela valoriza o momento, ela valoriza a situação, ela sabe reconhecer a importância daquilo. Ali com Jesus, tinha um grupo de pessoas que estava assim, que valorizava, olha, nós estamos aqui perto de Jesus, ou eu estou aqui perto de Jesus, e perto de Jesus é certo que alguma coisa boa pode acontecer na minha vida, pode acontecer na vida de quem está ao meu lado, com toda certeza, estando perto de Jesus, a história pode ser mudada. Então, as multidões, elas são formadas desse jeito. Elas são formadas por críticos, por curiosos, por pessoas que dependem e esperam algo daquela pessoa, daquele movimento, daqueles que seguem a Jesus, não é diferente. Então, ali está encontrando duas multidões. Uma multidão chorando, uma multidão triste, uma multidão desanimada, uma multidão sem ter muita palavra, uma multidão sem ter muito o que fazer, uma outra multidão feliz, sorrindo, cantando, alegre, esperançosa, uma outra multidão certa de que coisas boas estavam acontecendo e outras tantas poderiam acontecer. No meio dessas duas multidões estavam duas pessoas importantes. Uma delas, a pessoa de Jesus.
Outra delas, aquela mulher que estava chorando a morte do filho. Aí nós vamos no verso de número 12, Vitor. Verso de número 12 diz assim, ó: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão na cidade estava com ela, com a viúva. Verso 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Eu acho válido nós pensarmos nesse momento, porque a Bíblia diz que Jesus vê aquela mulher. Ela estava cercada por pessoas, e ela estando cercada por pessoas, eu tenho certeza, o que não faltou foram pessoas vir até ela, dar um tapa no ombro e dizer: força, amiga, força, vai dar certo, vai passar. Não faltou gente para vir e dar um abraço nela e dizer: olha, eu sinto muito, conte comigo, eu estou aqui. Não faltou gente para vir, tanto que eles estavam ali com ela. Não faltou gente para dizer para ela: olha, eu nem sei o que dizer, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui com você. Quero que você saiba isso. Não faltou. Aí está uma coisa importante para nós pensarmos, porque às vezes as pessoas, elas estão à nossa volta, elas podem até, de alguma maneira, querer nos ajudar, querer estender a mão, mas elas têm uma limitação extrema. Todos nós temos uma limitação extrema. Nós muitas vezes estamos perto de alguém que está triste, que está chateado, que está mal, que está quebrado, e nós nem fazemos ideia do quanto. Não fazemos ideia, não sabemos. Estamos ali juntos, estamos ali perto. A pessoa não está bem. Nós até tentamos, de alguma forma, dizer para a pessoa: viu, conte comigo, mas Jesus é diferente. Jesus olha aquela mulher, a Bíblia diz, ele se compadece dela, ele vai até ela e ele diz para ela assim, ó: não chore. Esse não chore de Jesus para essa mulher é diferente de todos os não chore que ela havia ouvido. Porque Jesus, ele diz não chore, porque ele já sabia o que estava por acontecer nos próximos instantes da presença dele junto daquela mulher. Que esse deve ser o motivo de todos nós pensarmos juntos nessa noite. Uma coisa é o pastor dizer para você: viu, aguenta firme, vai dar certo, paciência, vai passar, é assim, conta comigo. Outra coisa é Jesus dizer assim, ó: não chore, porque a palavra de Jesus, não chore, ela vem cercada de uma série de situações que dão sustentação àquele momento. Jesus estava dizendo para ela assim, ó: embora não tenhamos a palavra registrada, mas nós temos o fato registrado. Jesus estava dizendo: não chore, porque isso é momentâneo e isso vai passar. Jesus estava dizendo para aquela mulher: é apenas um dia mau, isso vai passar. Jesus estava dizendo para aquela mulher: ei, se segura aí, porque tem algo bom para acontecer na sua vida. Não se desespere, não chore. É por isso que eu digo, é diferente quando qualquer pessoa tenta dizer para nós: ei, calma aí, aguenta firme aí, tá bom, mas e aí? Não, então vamos, vai dar certo. Quando Jesus olha para nós e ele diz: não chore, eu estou no controle da situação. Jesus estava no controle da situação. Ele fala para a mulher não chorar. Só que ele fala para a mulher não chorar, e o verso de número 14 mostra o quê?
depois ele se aproximou e tocou no caixão. Tem versão que vai dizer, Jesus tocou o esquife. Já teve pregador, já ouvi pregador dizendo que Jesus era músico, ele tocava esquife. Esquife é caixão, esquife não é instrumento. É igual a cidade chamava Naim, não a viúva. Então, são cuidados. Quando ele toca o esquife, quando ele toca o caixão, é interessante nós olharmos, ele aproximou, ele tocou o caixão, e o que aconteceu logo a seguir? Está projetado aí. O que aconteceu? E os que carregavam o caixão pararam. Não está registrado o que ele falou para o pessoal para aí. Não está registrado. Mas ele toca no caixão, que estava sendo conduzido por pessoas. E quando ele toca naquele caixão, ele vai até aquele caixão onde estava o menino. Quem estava carregando o motivo da tristeza na vida daquela mulher é obrigado a parar. É interessante porque às vezes as tristezas elas chegam na nossa vida, e elas chegam na nossa vida movidas, impulsionadas por pessoas. Você já observou que muitas vezes nós estamos tristes por causa de pessoas? Às vezes nós entristecemos porque nós mesmos fazemos a coisa errada, nós mesmos damos cabeçada, nós mesmos fazemos uma atrapalhada, aí eu não sei você, comigo às vezes acontece isso daí, de eu fazer, de eu falar, ou de eu não fazer, ou não falar, depois eu fico triste, falo, puxa vida, eu podia ter feito, eu devia ter falado. Não, eu não devia ter falado, eu não devia ter feito isso. Às vezes eu fico triste com atitudes que eu tomei ou deixei de tomar. Agora, aqui é diferente, é uma outra história. Aqui mostra assim, aqueles rapazes, eles pararam, não está escrito que eram rapazes que carregavam, mas muito provavelmente eles pararam, eles simplesmente pararam. Às vezes nós estamos assim, existe uma força que está impulsionando, que está carregando a nossa tristeza, que está levando aquilo que gera a dor dentro do nosso coração. E por mais que nós estejamos do lado, por mais que nós estejamos perto, nós não temos força para fazer nada. Aquela mulher podia fazer o que naquele momento? Nada. Acontece que Jesus chega na vida dela. Acontece que Jesus vem ao encontro dela. E quando Jesus vem ao encontro dela, em primeiro lugar, ele libera para ela uma palavra. Não chore, ele está dizendo assim, alguma coisa boa vai acontecer na sua vida. Não precisa ficar preocupada. Mas logo a seguir, ele vai até onde estava o motivo da tristeza dela. E é isso que Jesus tem feito aqui nessa igreja, nesse domingo. Ele tem ido naquilo que causa a tristeza, ele tem ido no motivo, ele tem ido na fonte de situações que estão trazendo dor, tristeza, angústia na vida de pessoas aqui. Jesus tem ido direto na fonte, como foi. Você lembra da história, embora não vá entrar nela para não alongar na conversa, mas lembra quando Paulo e Silas estão na prisão e de repente vem um terremoto? O terremoto vem e a Bíblia diz que o que foi abalado? Alicerce, estrutura. O alicerce, a estrutura da prisão foi abalada. Aqui Jesus ele vai na estrutura, no alicerce. A importância de derrubar o alicerce, a importância de derrubar a estrutura, a importância de derrubar aquilo que sustenta a nossa dor. Nós muitas vezes não sabemos como e nem sabemos o que fazer, mas Jesus, ele sabe exatamente
como e o que fazer. Ele vai e ele para na frente do caixão, ele toca no caixão, e quando ele toca no caixão, a Bíblia diz, ele conversa com o menino, ele conversa com o jovem. O menino estava vivo ou estava morto? Morto aos olhos de todos, mas aos olhos de Jesus, sempre esteve vivo. Sempre esteve vivo. Talvez aos seus olhos a situação, ela seja uma situação que não tem saída, que não tem solução, que não tem o que fazer, essa situação de perda, de dor, de dificuldade e assim por diante. Aos olhos de Jesus, essa situação aí, ela não é nada, a resposta, ela é sua. Olhe ou tente olhar com os olhos de Jesus. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo deve também andar como Cristo andou. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas a Bíblia nos convida a tentarmos olhar com os olhos de Jesus. Com os olhos de Jesus. Tem até um livro, se eu não me engano, o nome do escritor é Filipenses, que diz, em seus passos o que faria Jesus. Você já leu? Algum de vocês já leu? Leu, Rose? Muito bem. É um livro que ele contribui bastante. Ele contribui bastante. Porque é verdade. O que Jesus faria no meu lugar? Tem gente que até, né, tem pregador que costuma falar que graças a Deus não é o caso aqui. Mas existem lugares onde a pessoa não se liga na roupa que ela põe para ir para a igreja, né? E nem para ir na igreja e nem para ir em outros lugares. Aí vai lá a irmã ou o irmão, porque não é só a irmã que se veste de maneira indecente, tem uns irmãos que também não se ligam. Aí o pregador ele fala, você quer saber que roupa que você deve usar? Vai no espelho e pergunte para Jesus, Jesus, o Senhor sairia comigo eu estando vestido ou vestida dessa forma? Enfim, é uma outra conversa, mas Jesus vai até o jovem está morto, mas ele vai conversar com o morto. Eu gosto de pensar nessas histórias, eu gosto de tentar entrar ali no momento, na situação, eu gosto. Eu imagino a multidão, de um lado um grupo que já vinha feliz com Jesus. Talvez eles já tinham visto vários milagres operados por Jesus, e quando eles viram Jesus chegando até o caixão, até a mulher, talvez alguém já tivesse até falado para o outro, viu, se prepara, Jesus vai agir, ele vai fazer alguma coisa, fique só vendo, eu imagino, você pode imaginar diferente, mas eu imagino que as pessoas elas já ficaram prontas, esperando que alguma coisa ia acontecer. Em contrapartida, ali, a mulher olhando, atenta, os que carregavam o caixão parado, todo mundo assim, sem saber ao certo o que fazer, se continua, se não continua, quem estava junto chorando a dor daquela mulher ali, também atento. Aí Jesus, a Bíblia diz, ele conversa com o menino. Começou a conversar. Verso de número 15. Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem se levantou. Fale a verdade. Se fosse você que tivesse numa situação dessa, e o morto, mortinho mesmo, morto de verdade, né, irmão? Que tem o morto figurado, mas tem o morto de verdade, literal. Fosse você num velório e o morto sentasse, você, Dani, corria? Deixava o Celcinho para trás? E a Antonella? Pegava ela. E você, Danilão? Corria também? Vocês são tudo mole. Eu, numa situação dessa, eu corria, que eu largava a Marcinha, o Luiz, o carro, eu largava todo mundo para trás e não queria nem saber. Irmão, vamos assim, ser verdadeiro na reflexão. A gente está acostumado com uma situação dessa? Não está acostumado.
Você acha que eles estavam acostumados? Agora, só para deixar a sua cabeça assim, ó, a semana toda pensando, fervendo, para você poder fazer a sua reflexão depois. Lázaro morreu e chegou a informação para Jesus: Lázaro, aquele que você ama, ele está doente, a doença não é para a morte. Aí Jesus ele chega no 4º dia após a morte, porque havia uma crença que depois que morre, vem o espírito e volta no corpo. Às vezes acontecia isso, eles acreditavam. Então Jesus espera e chega quando Lázaro está chegando mal. Como é que aqui é diferente? Só para a gente ficar pensando. Por que aqui, antes de enterrar, Jesus já ressuscitou o menino? E aí eu fiquei perguntando, e Deus me deu uma resposta, que inclusive eu já falei com você hoje, embora fora do contexto. Agora eu vou falar dentro do contexto. No Lázaro foi depois de 4 dias. Esse menino foi ali, imediatamente antes da sepultura. Porque na vida de cada um Jesus faz de forma diferente. Porque Jesus ele não tem a obrigação de fazer igual na vida de ninguém. Porque nós todos somos diferentes. E isso é bom nós pensarmos, porque às vezes nós queremos engessar Jesus e dizer: do jeito que o Senhor fez na vida do Everton, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Do jeito que o Senhor fez na vida do Patrick, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Do jeito que o Senhor fez na vida do Tom, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Do jeito que o Senhor fez na vida desse, daquele ou daquela, eu quero que você... Irmão, nós não podemos querer engessar Deus. Às vezes ele faz de maneira diferente, de forma diferente. O importante é que todos nós estamos diante do mesmo Deus, ligados, unidos pelo mesmo propósito, e que ele tem respostas para todos nós. O menino ali nem enterrado havia sido. Agora, a Bíblia mostra que Jesus fala para o menino: se levante. Fala para o menino se levantar. O menino se sentou. E aí Jesus começa a conversar com o menino. O que ele conversou com o menino? Não sei. Eu sou tentado a brincar. Sou tentado a fazer uma brincadeira, mas não vai acrescentar em nada, por isso eu não vou brincar. Mas eu não sei o que ele falou para o menino. Eu não sei o que o menino falou para ele. Eu não sei qual foi a conversa. Eu só sei que o menino ressuscitou. Eu só sei que essa história, ela conta a história do encontro de 2 turmas. Uma que estava sorrindo, outra que estava triste. Uma que estava feliz e a outra que estava chorando. Uma que estava junto com a vida, que é Jesus, outra que estava junto da morte, representada na vida daquele menino. E a história daquela mãe, a história daquele menino e a história daquela multidão foi transformada a partir daquele encontro. Deixa eu dizer para você, eles pensavam que era dia de velório, mas Jesus mostrou que aquele dia não era dia de velório. Posso dar uma boa notícia para você? Bata a palma para Jesus com força e com alegria. Deixa eu te dar uma boa notícia. Hoje não é dia de velório. Esse dia, esse tempo, não é dia, não é tempo de velório. Não é tempo de enterro. Talvez você até veio para cá pensando assim, ó, tal coisa aconteceu, não tem o que fazer, não tem como fazer, não tem nada que dá para eu, não tem. Agora só me resta sepultar. E Jesus está me mandando dizer para você: e quem disse que é tempo de sepultar algo? Agora é tempo de receber algo novo. E eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te direcione, que o seu coração seja preenchido por essa palavra. Essa palavra alcance a sua necessidade. Que essa palavra ela mostre para você os conflitos que existem no dia a dia. 2 grupos, dois tipos de gente.
uma chorando, outra sorrindo, uma na dificuldade extrema, sem Jesus, outro ali com a vida em Jesus, também com dificuldades, mas com a vida em Jesus. E a história mostra que em Jesus o menino ressuscita. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que a sua semana seja uma semana de convicções, seja uma semana onde essa palavra liberada por Jesus sobre a vida daquela mãe, seja uma palavra que ecoe dentro do seu coração. Não chore, não chore, não chore por quê? Porque tem coisa boa para acontecer na sua vida. Não chore porque tem algo bom para acontecer na sua vida. Não chore porque tem resposta, porque tem milagre. Jesus não adiantou nada para aquela mulher. Ele simplesmente falou para ela: não chore. E o não chore de Jesus é diferente do não chore do Marcos, Messias. O não chore de Jesus é diferente do não chore do Messias. É diferente do não chore do Danilo. E assim por diante. O não chore de Jesus, ele é totalmente diferente do nosso não chore. Porque quando Jesus não chore, diz não chore, é porque ele já tem algo pronto e preparado para fazer na nossa vida. Fique em pé, por favor, porque eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar da seguinte forma. Primeiro, vou orar para que a palavra frutifique no seu coração. Eu vou orar para que você saia daqui com essa palavra latejando no seu coração por os próximos dias. Que você esteja sensível à voz de Deus no decorrer dessa semana. Essa vai ser a minha primeira oração. E a minha segunda oração, aí eu vou chamar para vir aqui à frente, mas aí eu chamo. Primeiro você fica aí no seu lugar, depois eu chamo para vir à frente. As pessoas que vão buscar em Deus alguma coisa importante, urgente, para hoje, para agora, para já. Primeiro lugar, quero orar para essa palavra frutificar. Feche seus olhos, leve seu coração a Deus. Eu quero orar por você, para que essa palavra frutifique. Senhor, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E eu oro e eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe meu irmão, minha irmã, tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto os que estão conosco pela transmissão. Talvez alguém recebeu uma notícia triste, talvez alguém está vivendo um momento difícil, talvez alguém esteja passando, meu Deus, por uma situação adversa, mas assim como foi com aquela mulher, que o Senhor vai até ela e diz para ela não chorar, o Senhor vai até o corpo e toca naquele caixão onde estava o menino, conversa com o menino e devolve o filho para a mãe. Que assim, ó Deus, o nosso coração esteja cheio de fé. Fé o suficiente para acreditarmos que o Senhor tem poder mais do que suficiente para mudar a nossa história. Que essa palavra frutifique em nossa vida. Diga amém, diga graças a Deus. Agora eu quero que você, que veio para cá, e você veio para cá assim, com algo que está pesando o seu coração, algo que está tirando tua alegria, algo que está tirando, algo que está assim, ó, doendo, e você quer que Deus faça algo na sua vida. Saia do seu lugar e venha para frente, que aí eu vou orar por você de uma maneira específica para o milagre acontecer. Vamos cantando enquanto isso? É isso? Está chorando por quê? Vamos embora. Pode vir, viu, irmão? Quando você vem, nós vamos cantando. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando.
mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem Canta aí, vai. Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. A tua palavra diz que tudo que eu pedi crendo no teu nome eu vou receber. Meu Deus, eu não... Embora eu também precise de milagres, mas eu não estou aqui agora para pedir por mim. Eu estou para pedir pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu estou aqui para pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor faça na vida deles, que o Senhor opere na vida deles, que o Senhor não leve em consideração a minha pessoa, muito pelo contrário, que apesar de mim, o Senhor responda na vida deles. O Senhor sabe o que eles estão passando, o Senhor sabe a dificuldade que eles estão enfrentando, o Senhor sabe o que está doendo, o Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe, Deus, aquilo que tem carregado a dor deles, aquilo que tem impulsionado eles a chorar, a ficar triste, a ficar preocupado. O Senhor sabe de tudo, e eu oro agora, Deus, para que o milagre aconteça. Eu oro agora, Deus, para que essa casa seja visitada, para que esse corpo seja visitado. Eu oro agora para que essa empresa seja visitada. Eu oro agora, Deus, em nome de Jesus, para que esse casamento seja visitado. Eu oro agora, meu Deus, para que essa doença caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro agora, meu Deus, para que essa libertação seja materializada. Eu oro agora, meu Deus, para que a salvação seja manifesta. Eu oro agora para que aquilo que esse irmão, aquilo que essa irmã está buscando no Senhor aconteça, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque, que o Senhor faça, que o Senhor realize, que o Senhor mude, que o Senhor transforme. Deus, que seja o teu poder, que seja o teu favor, que seja a tua bondade, a tua misericórdia, Deus, que o prodígio, o sinal e a maravilha sejam manifestas em nosso meio nessa noite. Que essa semana seja uma semana de surpresas boas e agradáveis. Aquela mulher, Deus, ela pensava: estou indo para enterrar o meu filho, mas ela jamais imaginou que aquele momento não seria momento de sepultamento, mas seria momento de ressurreição. Talvez esse irmão, essa irmã chegou aqui hoje pensando: eu vou lá para a igreja, pelo menos na igreja eu ouço uma palavra,
para fortalecer o meu coração, uma palavra para acalmar a minha alma. Não, o Senhor tem muito mais do que isso. O Senhor tem o milagre para realizar. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder para a glória do teu nome. Diz assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acredito que o mesmo poder que estava naquele lugar, ressuscitando aquele rapaz, ele está aqui também, porque Jesus está aqui, e eu acredito no meu milagre, em nome de Jesus. Diga amém, bate palma para Jesus. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e você fique sempre com a palavra de Deus. A palavra final, ela vem do Senhor para a nossa vida. Ali havia uma palavra empenhada: o menino está morto, pode fazer o sepultamento dele. Mas a palavra final foi dada por Jesus. E na palavra final, o menino, ele estava vivo. Tá bom? Pensa nisso. Não é dia de sepultamento, é dia de ressurreição. Glória a Deus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, Deus abençoe vocês todos. Tenham uma ótima